poder receber a cada um de vocês, para que a gente possa dar continuidade a um ciclo de palestras que o PPGD tem desenvolvido. Nós temos uma agenda com outros palestrantes, sempre um convidado meu a cada semana, e essa nova temporada de palestras é aberta, então, pelo professor Emílio Peluso Nedermeyer. O professor Emílio, ele é um grande amigo meu, desde os tempos da graduação, passando aqui pelo mestrado, pelo doutorado na UFMG. O professor Emílio é professor adjunto de Direito Constitucional da UFMG, mestre e doutor pela mesma casa, pesquisador produtividade do CNPq e membro fundador do ICOM-S Brasil. O professor Emílio, ele tem obras de extrema importância, que são lidas principalmente na minha disciplina e fazem parte, de certo modo, da alma do nosso curso, de modo que é alguém que, se muitos de vocês não tiveram a oportunidade de ouvi-lo, já tiveram, com certeza, de lê-lo. Então, ele se encontra mais do que apresentado para a grande maioria de vocês. Bom, feito isso, passo então a palavra agradecendo gentilmente o comparecimento e o pronto atendimento ao professor Emílio Peluso Nedermeyer para que profira sua conferência. Emílio, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Flávio. Acredito que todos estejam me ouvindo aí bem? Sim, né? Seu áudio está legal. Tá bom. Obrigado ao Flávio aí pelo convite. O Flávio já adiantou, né? A gente se conhece já há muito tempo, né? Fomos colegas de graduação, nos formamos juntos na PUC. Não faz tanto tempo, não, né? Assim, vamos colocar dessa forma, né? Mas a gente está junto aí nessa caminhada, aí nesse diálogo já há bastante tempo, né? Por conta da PUC, depois do mestrado, do doutorado, e tem sido sempre muito, muito, muito bom para mim, muito frutífero ao longo desses anos todos aí, aprender com o Flávio em inúmeras oportunidades nas quais a gente trilhou caminhos juntos aí, seja na academia, seja até mesmo fora da academia. Eu me propus hoje aqui, depois de receber o convite do Flávio, né, que muito me honrou, eu me propus a tentar trazer para vocês aqui parte de um desafio meu atual, né, um desafio que tinha sido começado já no ano passado, eu estou nesse meio do caminho aqui e com a pandemia, na verdade, parece que eu estou vivendo isso quase que 24 horas. Que era o quê? Né? Na verdade, era um desafio de tentar fazer uma coisa dificílima, que é compreender um pouco do que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Né? E isso coloca para a gente, é um desafio muito grande, porque a gente está diante de um objeto que a gente quer estudar e esse objeto está mudando diuturnamente, de uma forma que às vezes a gente não consegue, de modo algum, tentar captar, localizar ou compreender bem o que está acontecendo. Né? A gente tem percepções diversas, algumas pessoas têm lido o momento atual, o momento dos últimos anos aí de uma forma diversa do que às vezes eu poderia fazê-lo, mas eu acho que muita gente vai talvez entrar num acordo que nós estamos numa situação bastante complexa, desafiadora, ou se não complexa e desafiadora para o pós-1988, complexa e desafiadora até também para a nossa história institucional ao longo das décadas, né, em que a gente tem constituições regendo o país. Né? E aí, o resultado dessa discussão, o objetivo é que ele esteja num livro que eu estou escrevendo, que é um livro que está em processo ainda de escrita, não é uma coisa um pouco mais ambiciosa, é um livro que vai sair, na verdade, por uma editora inglesa, né? Então, assim, é um processo mais complexo, é uma coisa que
eu tinha mais ou menos assim desenhado na cabeça que seria até certo ponto, né, uma coisa que decorreria do trabalho de trabalhos anteriores de uma maneira mais simples, mas eu estou vendo que não, na verdade é algo que vai demandar aí um desafio maior, pelo menos até onde eu tenho que cumprir esse prazo, que deve ser no início do ano que vem. Tá, aí eu tentei fazer o seguinte, eu vou passar para vocês aqui, que é um pouco do que eu tenho tentado fazer, que é maturar um pouco das ideias amadurecer um pouco das ideias que estão no livro, né? A partir de discussões que sejam discussões públicas com pessoas próximas, pessoas um pouco, né, ou não tão próximas, para entender e ver o que as pessoas acham de alguns dos argumentos centrais, né? Então, eu vou tentar fazer essa exposição hoje para vocês aqui, e aí, na sequência, não é, até o Flávio já havia me passado um pouco da narrativa aqui, a gente tentar fazer uma discussão, e aí seria legal ouvir de vocês o que vocês pensam, o que vocês entendem que seriam os argumentos centrais aí para esse livro, né? Eu fiz uma apresentação aqui, então, do PowerPoint, tentar com vocês acompanhar um pouco aí para que a gente não perca o fio da meada, senão a gente, daqui a pouco, talvez o argumento seja um pouco complexo, né? E para não perdê-lo, eu vou jogar um pouco, então, da exposição nessa apresentação que eu fiz. Eu acredito que vocês estão conseguindo me ver e ver a tela tranquilamente aí? Perfeitamente, Emílio. Então tá. Então, olha só, tem uma foto aí que é um pouco simbólica do que é a questão, né? Aí, só para começar, talvez isso é sempre um ponto importante, porque a gente precisa entender também o que significa a tese principal de um livro, né? Que eu havia intitulado esse livro inicialmente Erosão Constitucional no Brasil, ainda está com esse título, né? O título contratado até agora, inclusive, né? Mas eu fico pensando se é o caso de entender esse processo como um processo de erosão total, se é o caso de pensar que é um processo mais de colapso, é um ponto que eu vou discutir já no próximo slide, né? Mas a questão ela tenta se circunscrever ao que vem acontecendo no país no pós-1988. Vocês estão vendo aí, eu acho que essa foto é muito emblemática, ela indica vários pontos do governo Bolsonaro, né? E algumas tensões que podem ser simbolizadas nas pessoas que estão participando dessa foto aí, e algumas coisas que vão aparecer ao longo do livro, né? Para quem não conseguiu identificar aí ainda, né, a gente está vendo aqui à esquerda aí o Maia e o Alcolumbre, os presidentes da Câmara e do Senado, bem de costas mesmo, está o Augusto Heleno, esse mais baixo. Ao lado dele, me pegaram aqui, acho que agora do lado dele, acho que. É o Guedes, né? Ótimo, mas é fácil de também identificar. O Lorenzoni, né? O Bolsonaro e o Toffoli, né? Eu acho que esses personagens eles indicam muita coisa se a gente for tentar se aproximar um pouco da história política recente do país, do que a gente tem enfrentado. Tá. O primeiro termo, que seria o termo que às vezes as pessoas tendem a se aproximar dele, e isso é no direito brasileiro, e isso é no direito constitucional comparado, é o termo crise constitucional, né? Seria o fato, né? Seria o caso de dizer que a gente estaria dentro do quadro de uma crise constitucional no Brasil. Eu vou levantar aí a questão, levantar a perspectiva de que, na verdade, não. Acho que assim, se a gente for fazer uma grande moldura do que vem acontecendo, o termo crise constitucional ele ainda não é o termo mais adequado. Ele parece que a gente vai entrar nesse precipício, né, volta e meia, mas eu não sei se a gente pode dizer que propriamente a situação é de uma crise constitucional. E aí eu estou recorrendo a alguma leitura mais tradicional, alguma doutrina mais tradicional sobre essa perspectiva, né, que está num autor como, por exemplo, esse americano que é o John Finn, né, que é um autor que trabalha a noção de crise constitucional, e ele vai dizer, olha, não, na verdade a crise constitucional ela exige que você esteja numa situação em que
você tem, de fato, uma resistência, por exemplo, de um poder no cumprimento de uma decisão de um outro poder. Nós tivemos várias ocasiões em que isso se apresentou na sua iminência, e aí o que se fez para evitar que houvesse, de fato, uma crise constitucional foi que um poder disse, não, bem, a decisão não é propriamente essa. Né? Ou nós tivemos, como mais recentemente, por exemplo, o governo Bolsonaro mais claramente dizendo, olha, nós não vamos cumprir uma decisão do Supremo, mas na hora em que a decisão aparecia ou que alguma coisa mais afrontosa aparecia, cumpria essa decisão. Ou então, né, o Supremo tomava uma decisão temperando um pouco daquilo que ele havia feito. A gente pode lembrar isso, por exemplo, aí com a questão mesmo de como o Supremo se posicionou nos últimos anos sobre as imunidades parlamentares. Elas colocaram várias vezes, né, os poderes, né, se confrontando aí o legislativo e o judiciário de uma maneira bastante clara, mas eu ainda acho que não a ponto de se dizer que haveria uma crise constitucional. Né? Dizer, olha, não, eu não cumpro pura e simplesmente, eu não devo obediência a uma decisão do Supremo, não vou cumprir, fim de papo. Né? Acho que o Renan Calheiros fez um pouco disso nos últimos anos, né? Mas acho que ainda assim não ao ponto de se pensar, olha, agora nós temos um vazio, nós temos uma situação em que o presidente, por exemplo, deixa o território brasileiro, ou em que a gente tem uma determinação, como eu repeti, do Supremo que também não é cumprida, ou em que a gente tem alguma lei aprovada, ou uma rejeição, por exemplo, de uma medida provisória pelo Congresso, e aí uma insistência ilimitada do presidente em editar medidas provisórias contrárias àquela do Congresso. Eu acho que, apesar de tudo que a gente vem vivendo, isso não é o que a doutrina caracteriza como crise constitucional. Né? A gente teria que ter algo semelhante a 1964, algo mais ainda afrontoso. Né? E é isso que a doutrina, em geral, costuma chamar de crise constitucional. Né? Tem até uma revista norte-americana fez um levantamento com vários constitucionalistas americanos nos últimos anos, e esses todos os constitucionalistas, Tom Ginsburg, o pessoal que vem escrevendo nos últimos anos aí, o próprio Ackerman, todos eles refutaram, por exemplo, pensar qualquer situação no governo Trump lá como se fosse uma situação de fato de crise constitucional. Então, eu acho que o caminho não é esse. Mas, né, ainda assim, talvez seja o caso também da gente pensar o que se o termo crise constitucional, se o próprio termo crise, ele consegue circunscrever e abarcar tudo ou todos os fenômenos com os quais nós nos deparamos hoje em dia. Né? Talvez as coisas estejam num processo que seja um processo mais fluido. E aí a gente vai encontrar alguns autores dizendo, olha, não, às vezes a crise passa por uma necessidade de se repensar quem nós somos, né? Se colocar em discussão qual é a nossa identidade. Uma pessoa pode passar por uma crise individual, né? E aí dizer, olha, não, a crise dos 40, e dizer, olha, eu preciso agora repensar toda a minha vida, me ressignificar. Né? Ou você pode ter isso pensado em termos de instituições. É claro que isso não é pura e simplesmente redimensionado, né? Dizer que é uma crise individual é a mesma coisa que dizer que é uma crise institucional, são coisas bem diversas, mas é possível pensar que há sociedades que passam por momentos de crise em que elas precisam redefinir os pressupostos de sua identidade. Né? Às vezes há termos de comparação básicos numa Constituição que indicam quais seriam esses pressupostos, e às vezes isso pode acontecer por emendas que alteram, né, de uma maneira bastante grave uma Constituição. Eu não acho que isso aconteceria pura e simplesmente assim. Era necessário que a gente tivesse, portanto, uma nova Constituição, um poder constituinte numa situação de ampla crise constitucional. Mas há autores aí, às vezes autores que não são ligados ao próprio direito, tem um geógrafo americano chamado Jared Diamond, que ele vai levantar essa ideia de que, olha, não, a crise é você, de fato, redefinir o que é a sua identidade. Né? E isso passa por uma série de questões. Né? Assim, não significa dizer que você vai ter um governo que vai mudar e dizer, olha, não, nossa política agora econômica, a relação Estado-sociedade vai ser essa, e, portanto, nós estamos ressignificando o Brasil. Isso é impossível de ser feito nos termos de uma Constituição. Então, você precisa de uma Assembleia Constituinte para tanto.
Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que várias coisas que têm sido feitas no Brasil nos últimos anos, na verdade, são coisas que não cabem na Constituição de 1988. E aí tem esses dois autores, o Tom Ginsburg, que é um jurista e cientista político, e o Aziz Huq, que é um cientista político, que vão levantar mais recentemente, né, e diagnosticar nesses vários processos ao redor do mundo que têm acontecido, uma oposição que pode ser, talvez, nos ajudar a entender um pouco mais o que tem acontecido, que é essa oposição entre erosão e colapso. Você pode ter uma crise tal, né, que ela pode se prolongar ao longo do tempo e não colocar, não é, uma situação de ruptura que seja imediata. Ela coloca, na verdade, um processo que se desdobra. Então, esse processo que vai acontecendo, às vezes, por várias situações que atuam como que se tivessem elas isoladamente, né, colocando desafios à ordem constitucional, mas sem que elas isoladamente sejam capazes de romper com a ordem como um todo, elas podem indicar uma situação de erosão constitucional. Então, é aquela situação mesmo da erosão geográfica mesmo. Né? Você vai vendo, então, a coisa desmoronando vagarosamente, cai um pedaço, vai caindo um outro pedaço, mas você ainda está vendo a estrutura de alguma forma ali estabelecida, né? Ainda está de pé aquela estrutura de alguma maneira, que é mais ou menos como eu enxergo o processo pós-1988. Né? Alguns mais otimistas, por exemplo, o professor Juliano Bem-vindo, um colega da UNB, não é? Ele analisa a questão como, olha, não, as instituições têm dado respostas satisfatórias. Então, talvez ele discordasse de sucesso, olha, não há erosão propriamente ainda. Eu acho que sim, eu acho que já aconteceu muita coisa desde 2013, 14 para cá, para indicar isso, é o que eu vou tentar mostrar na sequência. Do lado da erosão, aliás, em oposto à erosão, você pode ter uma situação de colapso, em que, de fato, olha, não é a situação em que as coisas vão se deteriorando, em que você vai ter pedaços sendo desfeitos daquela determinada estrutura. É uma situação na qual as coisas desmoronam de uma vez só, né? Num movimento só, ou num conjunto de situações que talvez possam ser localizadas no tempo e que levam a um rompimento, uma ruptura total. Né? Então, você tem o exemplo lá que é dado por eles, do caso de 2014 da Tailândia, em que você tem, de fato, um golpe de Estado dado pelos militares contra um partido que vinha dominando a cena política naquela monarquia, lá uma monarquia constitucional, mas o partido político vinha ganhando várias eleições seguidamente, para o desagrado de algumas elites políticas e dos militares, os militares dão um golpe de Estado em 2014. Então, essa é uma situação de colapso. Aí é uma coisa interessante a gente perceber, né? O problema da democracia geral no mundo é que você tem, de fato, situações de perigo para a democracia no mundo todo hoje. Né? Então, assim, os desafios da democracia são imensos. Agora, esses desafios, na maioria das vezes, vêm por processos mais lentos, por processos de erosão da democracia, ou às vezes mesmo de erosão constitucional. Mas os processos de colapso, eles têm acontecido sim. Né? Então a gente não pode deixar isso de lado, não. Golpes de Estado ainda são um recurso comum para quem quer dominar a cena política de uma vez por todas. Foi o que aconteceu, a meu ver, por exemplo, na Bolívia, recentemente, com todos os problemas que poderiam ser apontados em relação ao que vinha acontecendo já anteriormente na própria Bolívia, ainda assim, com o governo do Morales, ainda assim, o que os militares fizeram foi de fato, né, empreender um golpe para que o presidente saísse do território e a presidente do legislativo assumisse, então, o poder pura e simplesmente, sem que ela tivesse, de fato, um fundamento constitucional para tanto. Não é? E há situações também recentes em outros países do mundo em que você vai ter também golpes de Estado. Bom, aí, o que eu acho que é fundamental para poder perceber o que significa essa mudança? E aí, assim, o Flávio, por exemplo, que me acompanha aí, que a gente discute já há bastante tempo, vai entender isso mais facilmente, porque eu já começo a situação discutindo a coisa por aí. Né?
Eu acho que há um problema central aí, há uma questão central. Assim, há vários fatores para se compreender o processo de erosão constitucional do Brasil, né? Mas eu acho que a gente não pode começar esse processo por nenhum outro caminho que não seja aquele de entender o que significa para nós, né? E como que a ditadura de 64 a 85 ela ainda se mistura ou ela se apresenta ou ela traz traços importantes para o constitucionalismo pós-1988. Vocês estão vendo uma foto aí, essa foto do Bolsonaro, ele está recebendo esse senhor de idade, já está numa idade bastante avançada, que é o Major Curió. O Major Curió foi um dos comandantes da repressão do Exército Brasileiro na chamada Guerrilha do Araguaia, que aconteceu na década de 70, durante o período ditatorial, né? O que tem de problema central aí, né? Uma das ideias chave que eu pretendo trabalhar no livro é a seguinte: olha, bom, há uma série de fatores, eu não estou querendo explicar exatamente por que se optou pelo governo Bolsonaro, porque as pessoas votaram no Bolsonaro. Essas questões são importantes, elas entram, às vezes, aparecem no livro lá, mas elas não são as questões centrais, não é um livro de sociologia. Eu estou preocupado com as questões que são questões de índole constitucional. E aí eu acho que uma questão central foi a forma como judiciário e militares, ou judiciário e forças armadas, eles se relacionaram nos últimos anos. Às vezes, como eles mesmos atuaram isoladamente, e às vezes como eles mesmos, de alguma maneira, se entrelaçaram em certas situações que eram situações em desacordo com a Constituição de 1988. Então, em 2010, boa parte de vocês deve saber disso, em 2010 o Supremo julga uma ação em que ele diz que os crimes da ditadura de 64 a 88 crimes que fossem praticados por agentes públicos, eles não deveriam ser investigados, não deveriam ser processados e não deveriam ser julgados. Eles estariam cobertos pela anistia de 1979. Então ele tenta dar uma leitura no pós-1988, a uma lei de 79, segundo o que ele, Supremo, via que significava a lei em 1979. Então, assim, é uma coisa extremamente complexa para um tribunal pretender fazer. O tribunal agiu muito mais, talvez, como um historiador e um mau historiador, né, que tenta aprender uma leitura específica de um momento durante a ditadura e dizer que aquela leitura ela amarraria a Constituição de 88. Então, acho que isso tem dimensões no sentido de como pensar o que significa o constitucionalismo transicional brasileiro. Essa expressão é a expressão da Ruth Teitel, é uma autora que estuda justiça de transição há muito tempo, né? E ela vai dizer, olha, você precisa também saber que há elementos centrais sobre como lidar com aquele passado. Que o passado não vai desaparecer com a nova Constituição, né? Você não vai lá e apaga uma ideia de um poder constituinte radical, a la Cias, que você pudesse simplesmente apagar o que havia acontecido no período anterior a 1988. Você lida com aquele passado o tempo inteiro e você ressimboliza esse passado no pós-1988. E o papel que o Supremo teve em 2010 foi um papel muito, muito ruim. Né? Por quê? Porque o Supremo disse, olha, nada do que se possa pensar em termos de políticas de reforma dentro das Forças Armadas vai acontecer de fato. Por quê? Porque se nós quiséssemos verificar aqueles agentes que eram poucos, né, pensem no seguinte, né, o universo de membros hoje das Forças Armadas, e mesmo em 2010, é em torno de 300 mil militares, né, você deveria ter alguma coisa abaixo, eu diria, né, assim, para chutar um número muito alto, 1.000, né, mas para ficar no número próximo do relatório da Comissão Nacional da Verdade, 300, 400 militares envolvidos em graves violações de direitos humanos. Né? Então, era uma questão central para se repensar a leitura das Forças Armadas no Brasil e o papel que elas cumprem no Brasil. Né? E o Supremo não quis entrar nisso. Né? A decisão é uma decisão extremamente controversa, mas ela é tomada também num contexto de realpolitik, né? de uma política nua e crua, em que as coisas aconteceram de uma maneira
bastante controversa, né? Então, assim, você tem um jantar num dia anterior à decisão do Supremo, e o jantar oferecido na época pelo ex-presidente Lula, e aí você tem a participação de militares naquele jantar, parece que houve uma discussão sobre o processo, então tem uma série de questões que circundam o processo, mas que mostram que, na verdade, as Forças Armadas tiveram uma ingerência grande sobre o Supremo, e o Supremo aceitou essa ingerência ao julgar essa ação. Tá. Aí vocês vão dizer, ô Emílio, mas você está viajando, isso é uma decisão lá de 2010, né? Depois a gente vai ver que, na verdade, não. Assim, a proximidade para o bem, eu acho muito pouco, e para o mal, há muito o que se dizer, né? Entre Forças Armadas e Judiciário, ela vai crescendo e vai ganhando uma dimensão extremamente danosa, né? Até o próprio Supremo se vê ele mesmo ameaçado. Né? Essa decisão do Supremo, ela contraria entendimentos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, são duas decisões, não são entendimentos, como eu dizendo, são decisões, a decisão do caso Gomes Lund do próprio ano de 2010 e a decisão do caso Herzog de 2018 são decisões da Corte Interamericana em que ela diz, olha, não, o Supremo Tribunal Federal está errado, o Supremo está errado, ele está julgando mal a Constituição de 88, né, está exercendo mal um controle de constitucionalidade, porque ele não está entendendo a importância da Convenção Americana de Direitos Humanos no contexto brasileiro. Né? E, para além disso, né, isso é um discurso que depois é assumido sempre, né, ou por uma perspectiva um pouco mais autoritária, uma perspectiva mais udenista, né, de dizer, olha, não, nós devemos combater a impunidade da corrupção, etc. e tal, e ninguém se lembra da impunidade dos crimes da própria ditadura, né, que passa aí sem qualquer questionamento. Bom, esse é um aspecto. Mas há outros aspectos. Assim, você só pode pensar a Constituição de 88 se você entender a dimensão, vamos dizer assim, a ampla dimensão que ela assume, né? Uma dimensão que tenta abarcar, né, aspectos variados da vida social e identificar de alguma maneira, né, o povo brasileiro sob uma determinada identidade constitucional. Então, essa Constituição, ela é também uma Constituição de clara marca social, né? E eu diria que social-democrata, né? Um termo que hoje tem sido atacado pela ultradireita no mundo todo. Né? Essa Constituição de 88, vocês bem sabem, ela é uma Constituição extremamente rica em direitos socioeconômicos, né? Ela tem direitos trabalhistas, ela tem direitos sociais, ela tem uma ordem social, ela tem proteção ao meio ambiente, ela tem proteção ao indígena, proteção às populações quilombolas, ela tem proteção também de um amplo sistema de saúde, né? A gente está vendo, foi preciso uma situação tão grave quanto essa que nós estamos enfrentando para que a gente pudesse notar a importância do Sistema Único de Saúde, da maneira como ele deve ser valorizado. Mas isso tudo está na Constituição de 88. Né? Você tem uma rede de proteção social que a Constituição de 88 dá de uma maneira muito forte. Né? E aí, o que é curioso de observar e o que eu tento discutir nesse outro capítulo do livro? Eu estou tentando dizer o seguinte, olha, bom, você tem tentativas bastante isoladas em termos de políticas públicas de tentar fazer avançar esse projeto social estabelecido pela Constituição de 88. Algumas foram mais exitosas, outras nem tanto. Algumas conseguiram tirar um número importante de pessoas da pobreza, né? Depois acabariam algumas delas retornando a essa situação. Mas ainda assim, né? Ainda assim a situação é uma situação complexa, porque você tem permeando todos os governos pós-1988, né? E aí a gente pode dizer que quase todos, acho que diria, na verdade, todos, na verdade, tem como uma política econômica uma política de cunho neoliberal, ainda que seja uma política macroeconômica, que é uma política neoliberal. Isso vai, às vezes, por pressão internacional, como no caso dos governos Fernando Henrique Cardoso, né? Vai pela adoção própria de uma agenda que era uma agenda exigida pela elite econômica na transição, por exemplo, no caso Sarney, ou vai mesmo por quem se surpreende com quem, às vezes, vai tentar uma agenda mais também aceitável, mais palatável para a elite, que foi a agenda depois do governo
Lula, né? Em que você tem, então, no primeiro mandato do Lula e no segundo mandato, de uma forma mais exitosa no segundo, mas no primeiro mandato, uma identificação clara com uma política lá no governo, quando o Palocci ainda era ministro da Fazenda, com uma política neoliberal, né? E aí o neoliberalismo, ele esconde uma questão aí, né, e às vezes ela não é adequadamente explorada, que as pessoas tendem a dizer que o neoliberalismo é uma teoria somente econômica, mas na verdade é uma teoria também política, né, e social. De alguma maneira ela vai ser social, porque ela vai ter repercussão ainda que o social possa não existir para ela. Então o que eu tento explorar nesse capítulo é como o neoliberalismo ele tem uma feição que é eminentemente autoritária. Há uma questão de eficiência que o neoliberalismo prega, que ele vai, de fato, refutar sistemas políticos que adotem uma complexidade maior na formação da decisão política e das políticas públicas. Então, você vai encontrar em autores como o próprio Nozick, né, um dos grandes autores do neoliberalismo, a ideia de que, olha, não, talvez a gente deveria pensar num modelo alternativo à democracia. Então, não vai haver nada que a gente possa resgatar em um projeto que seja neoliberal que esteja, de fato, em acordo com a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, na verdade, ela é por assim dizer, neoliberal, né? Ela, na verdade, exige posições políticas do Estado que sejam posições políticas de fortalecimento desses direitos socioeconômicos previstos por ela mesma, né? Até para adotar um termo aí de um constitucionalista sul-africano, que é o Karl Klär, a ideia de um constitucionalismo que seja de fato transformador, né? Eu discuto um pouco essa terminologia no livro, eu critico ela um pouco, às vezes ela é extremamente valorativa, mas ela indica que é necessário que se recomponha a forma de leitura do sistema jurídico brasileiro e do sistema constitucional para que a gente possa entender quais são os objetivos que a Constituição de 88 tem, né? E a Constituição de 1988 ela tem objetivos que são, de fato, de uma efetiva transformação social, né? Agora, empreender isso, e principalmente de um modo que seja efetivamente democrático, a gente não vai ter isso sendo assegurado devidamente, não é, em nenhum governo no pós-1988. Mesmo nos governos de esquerda, sempre houve uma tentativa, de alguma maneira, de tentar azeitar um pouco mais as coisas ou manter um discurso do tipo, olha, vamos conceder políticas públicas ou estabelecer políticas públicas de maior inserção social ou de maior igualdade, mas, ao mesmo tempo, nós vamos manter uma agenda que é uma agenda amplamente neoliberal. Então, você tem, isso é interessante perceber, que há mudanças importantes em termos de coeficiente Gini, né, que é o coeficiente que muda, que dimensiona para nós a desigualdade no mundo. Há mudanças importantes no mundo, no Brasil especificamente, nas últimas décadas, mas elas não são suficientes, né? E aí eu tento fazer uma comparação, principalmente em termos jurisdicionais, entre o que aconteceu na África do Sul e o que vem acontecendo no Brasil, né? Vocês estão vendo, então, aí, essa é uma foto de uma favela na África do Sul, né? Isso não é no Brasil, né? E a gente vai perceber que tem uma coisa interessante, né, de se comparar, por exemplo, a jurisprudência sobre direitos socioeconômicos brasileira e a jurisprudência sul-africana, né? E aí eu acho que tem uma coisa de direito comparado que é fundamental de se levantar antes de qualquer coisa, né? A gente sempre pensa, olha, o direito comparado, então vamos tentar trabalhar direitos socioeconômicos com a França ou com a Alemanha, não é? Esses não são os termos de comparação adequados, né? Eu acho que a África do Sul tem muito mais a dizer, até pelo vínculo de certa proximidade com o Brasil por conta do BRICS, né? Mas muito mais a dizer por conta dos problemas que eles também enfrentam do que a França, do que a Alemanha, né? Apesar de haver diferenças também que são diferenças imensas, né? Pensar numa sociedade em que nós temos mais de 10 línguas oficiais, em que nós temos uma identidade étnica que é extremamente plural, consegue ser mais plural do que a brasileira. Há diferenças importantes, mas há também similitudes que merecem ser exploradas. E aí a gente vai perceber, por exemplo, que o judiciário brasileiro ele foi bastante proativo no asseguramento de direitos individuais sociais, mas ele foi pouco proativo no asseguramento de direitos coletivos de índole social, direitos socioeconômicos coletivos, né? Enquanto que
a Corte Constitucional Sul-Africana, ela dizia o seguinte, ela fazia pequenas correções, mas ela não se sentia autorizada a mudar a estrutura de políticas públicas do executivo sul-africano, mas ela fazia censuras que eram interessantes e eram importantes, mas principalmente no campo de direitos coletivos, né? De se pensar uma macroeconomia dos direitos socioeconômicos, né? E isso teve algumas influências interessantes. E além disso, uma coisa que a gente vai reparar de uma maneira que eu acho que é pedagógica para nós, né, é o fato de que, a não ser nos direitos à saúde, e principalmente o direito à saúde da população LGBT, durante, né, os primeiros desafios contra o HIV, né, a não ser nesse caso, a mobilização social brasileira em prol de direitos socioeconômicos, e principalmente aquela que desaguaria no judiciário, ela foi menor se comparada com a mobilização sul-africana. Então, os casos sul-africanos eles foram muito mais de ebulição, primeiramente, dos direitos socioeconômicos em termos de ativismo político e de ativismo que poderia desbordar no judiciário, e, no caso brasileiro, essa mobilização foi menor, né? Então, é um outro ponto para a gente pensar, né, de que maneira esses direitos que estão estampados na Constituição de 88, eles foram pensados, eles foram estampados. Eu acho que isso tem muito a ver também com o tipo de discurso colocado no pós-1988. Deixa eu tentar, depois a gente pode até voltar um pouco mais nessa discussão na parte das perguntas. Bom, o outro ponto, que é um ponto assim, o Flávio sabe bem disso, né? A gente vem trabalhando e discutindo, acho que talvez desde a própria graduação, né? O nosso interesse na pesquisa sempre foi um interesse também pelo próprio Poder Judiciário, pelo modo de exercício das funções que cabem ao Judiciário. Então, o livro, assim, até uma das... Na hora da análise do livro pela própria editora, uma das coisas que me foi dito foi essa: você tem uma excessiva preocupação com o judiciário, né? Mas eu acho que isso é do próprio objeto de pesquisa ao longo desse tempo em que a gente tem de pesquisa, né? Então, tem 2 capítulos em que eu vou estar discutindo também o papel do judiciário brasileiro, e de uma forma mais destacada do que nos capítulos anteriores, né? No primeiro capítulo, acho que a questão é tentar reforçar ainda mais a literatura brasileira que discute aspectos institucionais do judiciário, né? Como que o judiciário, de fato, funciona como instituição e que elementos desse seu funcionamento cotidiano implicam e têm efeitos no modo como ele profere as suas decisões, né? Acho que essa propaganda do curso ênfase aí, ela é bastante indicativa do tipo de ideia que se tem do judiciário e do tipo de ideia que o próprio judiciário às vezes faz dele próprio, né? A propaganda era essa, né? Seja juiz ou procurador, seja herói. Há uma certa leitura, portanto, no sentido de que o judiciário é integrado muito mais por agentes que são atomizados, pulverizados, que são individualizados, e que cada um desses agentes atua de uma maneira a poder, né, empreender ou levar adiante aquilo que aqueles agentes entendem que seria a forma de se ler as leis ou a forma de se ler a própria Constituição, né? Isso é devido a várias questões. Primeiro, o seguinte, né? No pós-1988 não há reformas institucionais efetivas em relação ao judiciário. Você tem reformas que asseguram diversas garantias, né? Há uma pesquisa interessante de um doutorado na UNB, eu posso encontrar depois a fonte para vocês, em que se mostra como, durante a Assembleia Constituinte de 88, né, muito do que era o discurso no sentido de, olha, a gente precisa assegurar a nossa autonomia individual, a nossa autonomia institucional, isso era dito, no mais das vezes, para esconder um discurso de garantia de prerrogativas individuais, prerrogativas de subsídios, prerrogativas de a manutenção da segurança na própria carreira, de aposentadoria, de penas que pudessem ser aplicadas ao judiciário. Então, tem uma série de questões que indicam já
que essas reformas não aconteceram, ou se aconteceram, aconteceram num sentido que não era um sentido que colocasse a instituição como uma instituição que devesse entender a sociedade desigual na qual ela vive, não é? E agir, né, em conformidade com as exigências dessa sociedade desigual. Né? E aí a gente vai perceber que, na verdade, a coisa se deu muito mais de forma contrária. No aspecto institucional, a gente vai perceber que há um reforço de concentração cada vez maior em relação às diversas esferas de decisão do judiciário. Por exemplo, em termos de controle de constitucionalidade, pós-1988 é um pós que é muito mais de reforço do papel do próprio Supremo, né? E aí o Flávio, melhor do que eu, né, compreende bem as reformas processuais que foram indicando cada vez mais um papel mais protagonista por parte das cortes superiores, né? E, como consequência disso, um outro problema, né? A ideia de que, eu acho que também por parte dessa questão da formação, que às vezes é uma formação também por parte da própria academia, né? O modo como nós formamos os bacharéis em direito no Brasil, né? Juízes que chegam nos tribunais superiores ou nos tribunais e que não entendem o papel da própria instituição, o aspecto institucional que deve ser preservado. Né? Então, você tem um juiz batendo cabeça com outro, ou um juiz inventando, como presidente da corte, uma via recursal que não existe para cassar a decisão de outro membro da corte, ou um presidente de tribunal tomando uma decisão esdrúxula, como a decisão ontem do Noronha em relação ao caso envolvendo o Queiroz e sua esposa. Né? Então, a gente vai pegando desde 2013, acho que 2012, há muito mais a se encontrar no pós-1988, mas acho que esses casos eles vão se tornando mais agudos depois de 2013, 2014, né? Que é quando a gente poderia falar, se não numa crise constitucional, numa crise política no Brasil. Né? Uma outra forma de ler essa questão aí, das garantias individuais e institucionais, ela vem, por exemplo, do Gessé Souza, um sociólogo que vai dizer, olha, na verdade isso tudo acabou desaguando na formação no Brasil do que a gente poderia chamar de uma casta jurídica. Né? O modo de ingresso na magistratura, o modo de ingresso no Ministério Público, passou a demandar que as pessoas, então, se extenuassem em anos e anos de estudo, preparação por 4, 5, 6 anos de dedicação, e aí com o sacrifício da família, porque a pessoa só pode estudar, ela não pode fazer uma outra atividade, porque isso seria perder tempo que deveria ser gasto no estudo, né? Um estudo que às vezes não dimensiona adequadamente o que se deve exigir de um procurador ou de um juiz, e que exige dele, na verdade, um conhecimento enciclopédico que às vezes é esquecido depois da aprovação. Aí o Gessé diz assim, isso tudo gera sacrifícios. Né? A pessoa, então, ela está num contexto familiar, por exemplo, em que ela precisa que a família se dedique a sustentar aquele indivíduo que está se preparando para o concurso. E isso vai fazer com que ele, então, se coloque como se ele estivesse numa aura, né, de que, olha, não, eu fui aprovado, agora eu preciso, eu estou legitimado a impor à sociedade a minha visão sobre qual é a eticidade que deva ser imposta, né? Que é a minha visão, porque eu sei, eu estudei, supostamente eu teria estudado isso nos manuais e nos cursos de direito, né? E porque, não é, eu tenho direito, até também por isso, de receber salários e subsídios, né, em valores altíssimos, com auxílios e etc., que são próprios para que se possa manter essa minha condição de alguém que pode impor essa eticidade à sociedade como um todo. Então, o que ele está tentando colocar é justamente essa questão. Né? Então, os juízes que vão representar, não propriamente, não vão ser segmentações representativas da sociedade como um todo, mas vão ser de determinadas elites. Né? Entendam bem, assim, isso aí significa ser elite, não significa ser só parte da elite econômica, mas também de elites, de uma definição de elite, por exemplo, como uma elite social. Pessoas que não são parte propriamente de uma elite econômica, mas que se enxergam como parte daquela elite social ou que pretendem ser parte daquela elite social ou daquela elite cultural. E isso tudo num contexto em que você vai ter distorções enormes nesse tipo de representatividade. Basta ver os relatórios mais recentes do CNJ sobre representação dos negros e das mulheres nas carreiras da magistratura. Isso vai aparecer de uma maneira grave.
E aí, para onde a gente vai? A gente vai depois para uma outra seara, em que a gente tem um crescimento cada vez maior da atuação política por parte dos tribunais, né? E esses tribunais agindo como eles mesmos, por parte das suas decisões, como fatores de desestabilização constitucional, né? Às vezes isso vai acontecer por ação, por decisão efetiva, às vezes isso vai acontecer por omissão, por ausência de decisão, né? Então, eu trago vários desses casos mais recentes, né? Boa parte de vocês devem lembrar. A questão, por exemplo, da própria prisão do ex-senador Delcídio do Amaral, que é uma decisão envolta em diversas controvérsias jurídicas, dizer que havia propriamente organização criminosa, né? Que é aquela questão de ver um tribunal que parecia estar sendo acuado, e aí o tribunal responde de uma forma que não é uma forma tão claramente aceita pela Constituição, né? Uma decisão de um importante ministro como o Zavascki, mas que é uma decisão controversa sob inúmeros aspectos. A própria decisão do Moro, aí, como juiz, né? Como juiz federal na questão da escuta telefônica, da conversa entre o Lula e a Dilma, é uma decisão que vai ter um impacto de desestabilização política imenso, né? Talvez pode-se até dizer que o próprio processo de impeachment não teria o rumo que ele teve se não fosse aquela abertura do diálogo, né, que o Moro fez. E aí acho que o Moro entra muito mais como um personagem representativo muito daquilo que o capítulo anterior diria, né, desse tipo de juiz que está dentro desse isolamento institucional, dessas prerrogativas que acabam isolando o juiz dentro da própria sociedade, né, da ideia de um juiz como herói, né, e isso vai se colocando na trajetória do Moro de uma forma extremamente atrapalhada, né? Acho que hoje a gente pode dizer muito bem isso, de uma forma extremamente atrapalhada, né? Não só por decisões bastante controversas no curso da Lava Jato, né? Mas também por um engajamento explícito de forma política nas eleições de 2018 e depois pela assunção de um cargo claramente por uma tentativa de levar adiante um projeto político, né? E uma ideia de que, olha, eu não conheço essas pessoas com as quais eu estou lidando, eu estou sendo levado aqui de uma forma inocente, quando, na verdade, né, sabia-se muito bem qual era o rumo que seria tomado durante o governo, né, que depois ele parece ter se tornado consciente de onde estava envolto, né? Não sei. Enfim, é curioso também que é nesse contexto que o próprio Supremo vai levar adiante uma relativização da presunção de inocência baseada numa velha lógica, né, Flávio, de novo, de uma discussão sobre proporcionalidade, uma leitura da Constituição nos termos de uma proporcionalidade. Tem uma decisão importante do Moro, tem um artigo do Moro de 2004 interessante sobre essa questão, em que ele vai tratar. Ele vai dizer que, olha, não há nenhum impeditivo moral para que você possa manter alguém preso para obter dessa pessoa uma prova a ser utilizada num processo criminal, né, em que ele vai fazer ainda que de uma forma muito frouxa, ele vai fazer essa correspondência de uma certa proporcionalidade. Menciono ali as conversas do Telegram, mas, na verdade, elas acabam indicando ou subsidiando muito mais a leitura de que, de fato, havia ali uma uma tentativa de levar adiante uma relativização no processo penal, em que o juiz pudesse passar a ter um papel extremamente preponderante, mas que era um papel em desacordo com a própria Constituição de 88. Né? E essa é outra foto que eu acho emblemática para compreender esse período todo, que é pensar isso, né? Na verdade, assim, muito da leitura que vinha sendo feita política, né, do governo Bolsonaro era essa. Não, a ala radical é o Bolsonaro, a ala técnica é o Moro e o Guedes, mas na verdade não, né? Por quê? Porque se a gente entender, por exemplo, né, o Moro, quando compra a ideia de que a gente deveria levar adiante uma aprovação de uma excludente de ilicitude, ele sabia que isso vai ter repercussão para determinados segmentos de apoio do governo Bolsonaro. Vou mencionar um pouco desses segmentos daqui a pouco. E o Guedes também, que sempre parece alguém extremamente técnico, na verdade é um sujeito extremamente e amplamente neoliberal,
que vai levar, que vai entender a importância também dessa política neoliberal e da desimportância de um regime democrático para que ele pudesse levar adiante essa sua agenda neoliberal. Num capítulo seguinte, eu vou discutir a questão de como pensar nesse contexto todo, quem serviria como moderador de toda essa crise política, né? Então, é uma discussão que eu já vinha levantando, pelo menos aí desde o início do ano passado, mas que ela vai encontrar já gente, por exemplo, como Christian Edward Lynch, vem trabalhando isso já há muito tempo no Brasil, a discussão sobre se quem deveria ser o poder moderador no Brasil e se isso teria sentido. Né? Na verdade, sim, a minha, já adiantando a conclusão, a minha ideia é de que, obviamente, há que se falar em qualquer poder moderador. Né? E muita gente escreveu sobre isso no Brasil nos últimos meses, por conta da discussão que eu vou mencionar daqui a pouco. Mas vários autores, por exemplo, um autor consagrado, Oscar Vilhena Vieira, vai falar em poder moderador, que recentemente o Supremo abriu mão do seu poder moderador em favor das Forças Armadas. Isso é uma leitura completamente equivocada do que acontece no Brasil, pelo menos desde 1891. Né? É interessante perceber isso. Né? Assim, há uma discussão muito interessante durante a Constituição de 1824, né, entre o Brás Florentino e o Góes de Vasconcelos. E é interessante perceber a posição do Góes de Vasconcelos, que vai ser uma posição muito mais pró-parlamento, muito mais pró, vamos dizer assim, democracia representativa, não é? Mas é uma discussão que ela tem todo um efeito para o pós-1891. Então, permanece-se no Brasil, depois de 1891, ainda se falando em poder moderador, como se isso fosse interessante para se pensar as inúmeras crises políticas que o Brasil viveu. E você vai encontrar, por exemplo, na década de 70, o Stepan discutindo muito isso sobre a relação dos militares com a política no Brasil. E o Alfred Stepan vai dizer o seguinte, olha, tem uma coisa que toda a Constituição estabelece, que isso apareceu como um discurso comum entre os militares, que é o seguinte, toda a Constituição coloca, não é, a supremacia do poder executivo, do poder civil sobre os militares, e coloca uma cláusula, né, dizendo assim, dentro dos limites da lei. A Constituição de 88 não vai colocar isso, mas as constituições anteriores o faziam. E os militares tinham uma leitura que era no seguinte sentido, olha, então, sempre que houvesse um ato que nós considerássemos que não estivesse dentro dos limites da lei, haveria legitimidade para que as Forças Armadas atuassem como poder moderador. Então veja que tipo de discurso, que esse tipo de discurso não é um discurso propriamente novo. Ele vai sendo repaginado, ele vai sendo reinventado, mas é um discurso que tenta legitimar uma força de exceção a exercer algum tipo de papel num contexto que deveria ser um contexto constitucional. Né? Eu faço uma comparação dessa leitura com a leitura que o Barroso faz do papel do Supremo como vanguarda iluminista, né? Que eu acho que é um papel que, na verdade, acaba também, né, quase que tentando equiparar o Supremo a algum tipo de elite intelectual de uma maneira extremamente equivocada, né? E danosa para o que a Constituição de 88 estabelece de democrático, né? Mas focar nessa crítica ao Barroso talvez não fosse a grande questão diante do contexto que viria nos últimos meses. Né? A própria ideia de invocar o artigo 142, vocês estão vendo uma manifestação com o Bolsonaro aí, já na pandemia, com seus apoiadores mais radicais, reivindicando intervenção militar. Que só tem um nome, só tem uma tradução no contexto pós-1988, intervenção militar é golpe. Né? Então, a Constituição de 88 ela não permite nenhum tipo de intervenção militar nos moldes em que é reivindicado por esses apoiadores mais estridentes. Né? A ideia de que, olha, não, as Forças Armadas, então, elas podem simplesmente fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal Federal, porque isso é o que diz o artigo 142 da Constituição. Não, ele não diz isso. Basta ler o artigo 142, o texto dele é claro em não estabelecer esse tipo de possibilidade. Né? Mas acho que isso vem também nessa lógica de um poder moderador. Né? E aí vem um outro ponto mais sensível que eu acho que aparece e é bastante saliente no governo Bolsonaro e na forma como o governo Bolsonaro chega ao poder. Né?
que é o fato de que, olha, você tem um crescimento do protagonismo dos militares, o retorno deles à cena política, de uma maneira mais contundente. Não é que os militares desapareceram no pós-88 de forma alguma. Por exemplo, a grande parte das políticas de segurança pública do governo Fernando Henrique Cardoso eram quase sempre comandadas por algum general. E eram sempre pensadas numa lógica de segurança nacional. Talvez elas continuem a ser pensadas até hoje nesses termos. Né? Durante os governos, durante o governo Lula, durante o governo Dilma, né, os militares estiveram, de alguma maneira, também mais longe da política. Mais ou menos, mas nos momentos de decretos de garantia da lei e da ordem, era fundamental a participação dos próprios militares. A gente vai dizer, não, mas isso não é propriamente política. Porque os militares sabem, e às vezes nesse caso com razão, né, que nesses casos eles estão atuando em setores que seriam setores que eram setores dos civis e que vão ter repercussão política para as próprias Forças Armadas. Né? Então, essa vinculação com a segurança pública ela é fundamental. E isso vai acontecer para e passo, né, ao mesmo tempo em que há um crescimento de uma outra, que não é um poder institucional, que é, na verdade, um segmento político, né, que vão ser as milícias. Né? E algumas pessoas vão dizer, não, mas isso é só no Rio de Janeiro. Não é. Né? Até no estado de Minas Gerais, acredito que também no próprio estado da Bahia, o poder das milícias começa a ter um papel central na definição e no corte de como, nas zonas eleitorais, votos vão ser atribuídos a determinados candidatos. No caso do Rio de Janeiro, isso é a forma mais clara de se averiguar. Né? Então, você tem cientistas políticos que vão levantar, então, a formação de determinados currais eleitorais em regiões dominadas por milícias. Né? E o que são as milícias? Aí vem outra amarração, né? Que é uma amarração quase que transicional. As milícias, o termo milícias passou a ser adotado no Brasil para esses determinados setores da política do Estado do Rio de Janeiro, em meados da década de 2000. Não com o sentido de uma milícia como aquela milícia que atua, por exemplo, nos Estados Unidos, aquelas pessoas que formam, às vezes até de forma autorizada pelo próprio Estado, algum tipo de poder que vai empregar hierarquia e vai adotar armas e uniforme, e por isso vai poder exercer algum tipo de poder de polícia. Não. Na verdade, as milícias, elas descendem diretamente, isso é estudo do José Cláudio Alves, que é um sociólogo, elas descendem diretamente da forma como se exercia um poder ilícito durante a própria ditadura, os antigos grupos de extermínio da década de 80. E esses grupos de extermínio exerciam um papel que não era autorizado e era ignorado, às vezes, era colocado debaixo dos panos pelos próprios militares, né, que era o papel de tentar ocupar o espaço deixado pelo tráfico. Né, ou, às vezes, de assumir o espaço do tráfico, né, colocando ele de fora do exercício de qualquer tipo de poder naqueles determinados territórios, principalmente, né, isso nasce no Rio de Janeiro. O que as milícias conseguem fazer de sofisticado? Né? Olha que curioso. Né? Se, por um lado, você consegue pensar que um ditador, né, ele passa a adotar o direito como a forma pela qual ele vai passar a exercer um governo ditatorial, autoritário, por outro lado, as milícias vêm do ilícito, né, nascem ilicitamente, cometem crimes, né, continuam perpetrando crimes na medida que, ao mesmo tempo que afastam, por exemplo, o poder de traficantes, e tentam entrar justamente naquilo que o José Cláudio Souza Alves de biombo da legalidade. Tentam elas se tornar legais. Né? Seria como se a legalidade, ela, de um lado e de outro, ela fosse assaltada. Então você vai ter milicianos conseguindo, então, postos importantes na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Você vai ter isso também no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, alguns deles chegando a ser presos, e todos eles vão ganhando cada vez mais espaço na política nacional. Né? E aí acho que eu não preciso nem de apontar eventuais outras conexões que são fáceis de serem estabelecidas aqui. E isso tudo tem um papel central com relação à Constituição de 88, porque isso vai começar a minar, ajudar também a minar, as bases não é do constitucionalismo social, mas é da própria feição de constitucionalismo liberal que a Constituição de 88 também tem, né? A própria ideia de Estado de Direito.
Eu vou tentar aqui já me adiantar para eu fechar aqui, tem só mais 2 pontos aqui. Aí, esse é um ponto que eu vou falar muito rapidamente aqui, é um ponto que ainda está em fase de pesquisa, eu acho que até o Flávio, as pesquisas mais recentes do Flávio e do Dier ajudam muito nisso, vão me ajudar muito nisso, né? Há um outro aspecto que é subexplorado pelo direito constitucional brasileiro e direito constitucional comparado, que diz respeito também a uma outra questão, que é a forma como pensar, né, o que a gente poderia chamar de um constitucionalismo digital, né? Qual que é a influência, portanto, da própria era digital, das novas tecnologias em fazer valer isso tudo que a gente veio trabalhando aqui, esse crescimento do autoritarismo, né? Aí acho que talvez quem explore da melhor forma isso seja uma autora americana chamada Shoshana Zuboff, em que ela vai falar na ideia da criação do uso pelas big techs, né, Facebook, WhatsApp, Google, do que se chama de um poder instrumental, que é um poder capaz de atuar na formação de comportamentos, de mudar comportamentos, né? Esse poder instrumental ele é utilizado, na maioria das vezes, com fins mercadológicos. Então, aquelas coisas simples que a gente percebe ao usar o celular ou fazer uma pesquisa sobre compra de produtos na internet. Né? Por que depois eu passei, só porque eu joguei o nome de um liquidificador no Google, por que depois, horas depois, eu estou recebendo aqui uma ad, né? uma propaganda específica sobre aquele liquidificador, com aquele preço, com aquela promoção, por que aquilo aparece no meu e-mail? Todas as formas pelas quais é possível, através de algoritmos, através de novas tecnologias, chegar, portanto, à definição de um perfil de consumidor, né, elas passaram nos últimos anos a influenciar também a formação de perfis de eleitores. Né? E não só na formação de perfis de eleitores. Então você consegue, hoje, facilmente, definir quem são as pessoas que estão indecisas e atuar sobre elas na capacidade de que elas aloquem votos para um determinado candidato. Então, isso foi feito nos Estados Unidos em relação ao Trump, em relação ao Brexit, em relação às vitórias consecutivas do Fidesz na Hungria. Isso foi feito no mundo todo e isso foi feito no Brasil, né, ou se está num processo de apuração de como isso foi feito no Brasil. E isso é necessário que se averigue, então, quais são as consequências disso e como o direito brasileiro e o direito constitucional brasileiro deve lidar sobre essas questões. Esse é um ponto. Um outro ponto diz respeito a como que o papel de notícias falsas, o papel das fake news, também atua sobre a formação da vontade política. Né? Porque há algo essencial nesse campo. Né? As pessoas podem, em um certo ponto, ou até certo ponto, mudar o seu perfil político, o seu perfil de decisão e deixar de ter algum grau, ou o grau necessário que a gente precisa de autonomia na decisão política, justamente porque acabam sendo cegadas ou se tornam cegas, na verdade, melhor dizendo, por um processo que vai se colocando, na verdade, como um processo daquele quem é que pode, de fato, pagar mais por ter mais propagandas ou mais disparos no WhatsApp, ou por conseguir, né, formar um determinado grupo de seguidores, seja no Facebook ou no Instagram ou em qualquer outra plataforma digital. E isso tem um papel central no caso brasileiro. Né? Há inúmeras questões que envolvem a própria CPI das fake news, a própria regulamentação atual discutida no Congresso Nacional sobre como vai ficar esse projeto sobre as fake news, as próprias eleições via WhatsApp, o próprio grau de discurso do ódio, né? As formas como, por exemplo, bom, tudo bem, eu fui lá e fiz uma crítica ao governo Bolsonaro, ok, então agora eu vou pegar o que se chama de tem chamado, por exemplo, de milícia digital, e vou assediar aquela pessoa até que aquela pessoa mude de opinião, abandone as mídias sociais. Ou seja, há uma série de questões aí centrais que também não podem passar desapercebidas nessa análise sobre o que é erosão constitucional no Brasil. Né? Já caminhando para o fechamento aqui, acho que há alguns outros pontos que perpassam essa discussão toda, né? A pergunta sobre se as instituições estão de fato em funcionamento, né? A própria ideia de que tipo de presidencialismo que tem funcionado no Brasil, e se o problema é realmente esse, né? O fato de o presidencialismo ser um presidencialismo de coalizão, saber quais são as questões que definem, né? Quais são as coalizões necessárias para um determinado apoio político em acordo e desacordo com a Constituição de 88, né? Pensar as formas pelas quais
Algumas respostas foram apresentadas tanto pelo Congresso Nacional quanto pelo STF, como pelos governadores de estado e até pela mídia tradicional nos últimos meses em relação a ao maior crescimento do autoritarismo por parte do governo Bolsonaro, né? Tudo isso, na verdade, eu acho que é parte do que a gente vem discutindo nos últimos, nessas últimas, no que eu tentei apontar aí, né? Só o último dado para eu fechar aqui, já excedi meu tempo, mas a gente pode continuar na discussão. Tem uma questão aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Isso aí é um gráfico do chamado Videm. Videm é um banco de dados que faz análises quantitativas sobre a performance de democracias no mundo todo, né? Esse é especificamente um quesito do Videm, que é o quesito de democracia liberal, né? Quais são como que basicamente tem acontecido a democracia liberal no Brasil? Ou seja, acontecem eleições periódicas de forma legítima, você tem liberdade de expressão, você tem liberdade acadêmica, são questões bastante básicas sobre o que se pode entender como uma democracia constitucional. Vejam como o Brasil está. Em 1989, que está mais ou menos aqui, 1989, 1990, nós estávamos com algo em torno de 0,49, 0,50 nesse Videm, né? Só para vocês perceberem, né, qual que é a variação que acontece. Nós fomos melhorando, melhorando. Aqui, logo depois do advento da Constituição de 88, da abertura política, a gente foi melhorando, foi se mantendo estável. Chega lá em 2013, que eu acho logo antes das manifestações de 2013, acho que é isso mesmo, a gente chega a 0,84, e depois disso nós só fomos descendo até a gente chegar ao índice do ano passado, de 2018, que é semelhante ao de 1989. Então isso indica para nós que, de fato, né, eu não sei, eu acho que isso é um sinal bastante claro de que uma erosão está em curso, né? E aí eu fico com um último dado, também de um cientista político chamado Zachary Elkins, em que ele vai dizer o seguinte: olha, a velocidade que nós temos para consolidação da democracia, ela é X. A velocidade para deterioração da democracia, ela é sempre 2x. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, a capacidade de uma democracia se deteriorar, ela é 2 vezes mais rápida do que ela se estabelecer e se consolidar ao longo do tempo. Então, eu fico muito mais com a perspectiva dos mais céticos, dos mais preocupados, né, que nós estamos numa situação bastante perigosa e que nós precisamos lidar rapidamente com ela, né? É claro, não é entrar em pânico, mas saber apresentar as respostas mais contundentes para ela agora do que pagar para ver e esperar o que vai acontecer nos próximos anos. É isso então. Obrigado, gente. Emílio, muito, muito obrigado pela sua brilhante aula. Vou, na realidade, abrir para perguntas. Moçada, quem quiser, sinta-se à vontade. Gente, vocês não são assim tão tímidos? O que está acontecendo? Lucas, se você quiser, você pode ligar seu áudio. O Lucas fez uma pergunta aí pelo... Tá bom, tô aqui. Tudo bem? Boa tarde, professor. Liguei a câmera aqui para aproveitar e mostrar quem está do meu lado aqui. Não sei se está dando para ver. Coisa boa. Pois é. Fazer um merchan aí. Pois é. Tá vendo, Emílio? É o que eu falei, quer dizer, essa é a primeira oportunidade que eles têm de te ouvir, mas te ler já é algo de longa data aqui no PPGD. Que bom, fico muito feliz, muito feliz. Não foi de propósito, não, porque eu estava realmente escrevendo hoje a dissertação e estava aqui do meu lado, junto com outros. A pergunta é, professor, parabéns primeiro pela explanação. Eu vou só repetir o que eu escrevi aqui. Em que medida, né, na sua visão, o processo de apagamento em relação à ditadura, que na minha visão foi perpetrado pelo Estado e também por setores da própria sociedade civil, contribuiu para a configuração do atual contexto político jurídico? Eu pergunto isso porque o senhor falou aí
sobre as relações intrincadas que há alguns anos a força militar, né, vem tendo com o Poder Judiciário, especialmente com o STF, e como isso como sendo um resquício, né, da época da ditadura, inclusive, pelo menos foi o que eu entendi. Tá, mas aí você está dizendo assim, quando você está pensando em apagamento, em relação ao que se tentou fazer em termos de história oficial, que em termos históricos, em termos históricos mesmo, porque assim, na minha visão, o que eu enxergo é que a partir da redemocratização, ou um pouco antes, até talvez, coloca-se uma pedra em cima e as pessoas não discutem o que aconteceu. Uhum. É como se nunca tivesse havido, né? Passou daqui para frente, passa uma linha e segue. Eu acho, assim, você quer colher mais perguntas, Flávio? Vamos, pode ser uma por uma, né? Pode. Eu acho que isso, assim, é sempre bastante... Isso é muito interessante, porque, na verdade, bom, tudo bem, há um excesso de esquecimento, sim, né? Acho que as pessoas em um esquecimento obrigado, né, da parte para citar o Riquet, né, da parte do próprio Estado e de vários setores da sociedade civil. Dizer, olha, não, a gente não tem que mexer naquilo, ou a anistia de 79, ela fez com que as pessoas, né, olha, vamos esquecer daquilo do passado, vamos olhar para frente, vamos nos unir em relação ao futuro. Algo próximo, talvez, do que se tentou fazer na Espanha em relação à transição espanhola, né? A boa parte das intenções, boa parte dos objetivos, as políticas que já aconteceram em relação à ditadura brasileira se dão nesse sentido. Mas, ao lado delas, e aí eu estou dizendo assim, acho que não é nenhuma questão de dizer que Forças Armadas ou setores políticos ou a igreja ou algumas pessoas mantiveram esse tipo de política. Eu acho que as políticas vão se alternando conforme o determinado contexto. E aí, ao lado disso, há também uma tentativa de dizer o seguinte, olha, não, a questão não passa por isso, a questão passa por, na verdade, mostrar que qualquer outra leitura do passado autoritário, ela não é só errada, né, como ela é mal intencionada, e a leitura que deve prevalecer é essa leitura. Em outras palavras, né, existe algo aí que eu acho que caracteriza bem políticas fascistas, não estou dizendo assim que é o fascismo que está acontecendo no Brasil, pura e simplesmente, porque eu acho que a gente não explica tão bem o fenômeno, mas dizer que é uma política fascista é possível, isso é o que está em autores como Finkelstein ou Stanley, né? Há uma preocupação central em dizer, olha, nós temos como dizer o que significa o passado, e nós temos a obrigação de dizer a essas pessoas que estão vivendo hoje, e as que virão depois, que o passado foi desse modo, e aí as pessoas redimensionam, releem o passado, reinterpretam o passado a seu bel prazer. Então, eu acho que, na verdade, o que acaba acontecendo é tanto uma atividade de apagamento, como uma atividade também de reinterpretação numa leitura que agrada as Forças Armadas, e é uma leitura que é pouco democratizada, pouco sujeita a testes e a discussões e a debates um pouco mais sérios, né? Então, eu acho que isso acaba, de alguma maneira, sim, influenciando o contexto atual. Então, aquela foto que eu coloquei do Bolsonaro com o Curió, ela é paradigmática por isso, porque isso é algo também que autoritários entendem, né? Assim, o Orbán, por exemplo, ele tem uma consciência plena disso quando a nova Constituição húngara foi estabelecida, ele procurou resgatar muito de um período específico, ou de períodos específicos da história húngara, para dizer, olha, não, vejam como nós somos puros e nacionalistas, nós não podemos aceitar políticas migratórias, etc. e tal, para tentar ressignificar o passado na visão autoritária que ele quer impor, né? Flávio. Não sei se eu respondi. Assim. Sim, não, perfeito. Senhores. Oi, professor. Oi. Posso falar? Pode. Está me ouvindo bem? Boa tarde. Tudo bem, professor? Eu sou aluna do mestrado da UniFG também. Eu não sei se eu vou destoar um pouquinho da discussão, mas o senhor traz a questão da erosão
da democracia constitucional, né? E aí eu estou pesquisando sobre a pós-democracia, né? Que no Brasil é levantada por Rubens Casara e Colin Crouch, né? E aí eu queria saber a sua opinião a respeito disso, se existe realmente algum fundamento, né? Se o senhor tem alguma crítica sobre isso, algum comentário para tecer a respeito. Não, Sueli, obrigado pela pergunta. Eu gosto bem de algumas dessas leituras, eu acho que elas trazem alguns diagnósticos interessantes, o Rafael Valim, por exemplo, né? Eu acho que tem apontamentos ali que são bem assim, que servem bem para a gente saber qual que é o horizonte, qual que é o chão no qual a gente está pisando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, em termos do que um projeto constitucional pode revelar, o que ele pode, de fato, ser, eu acho que essas leituras acabam, talvez, reforçando muito do próprio estado de exceção que estão tentando denunciar. Então, assim, eu gosto de me referir a esse tipo de leitura para poder tomar pé do que está, de fato, acontecendo, mas eu acho que a gente tem que tentar recuperar os próprios objetivos dessa democracia em termos constitucionais, né, em termos que a própria democracia possa, de fato, oferecer. E eu não sei se esses diagnósticos conseguem tão bem manter esse tipo de visão em curso, né? Eu acho que elas apontam para determinadas questões que são centrais, mas eu não diria que elas que seriam exatamente que seria essa exatamente a perspectiva que eu adotaria, né? Pedro Serrano também deve ser o caso que você está. Sim, tá ok, obrigada. Nada. Emílio, a Mariana está fazendo uma pergunta. Ela diz: professor, gostaria de ouvir você falar um pouco sobre a crise constitucional. Pergunto devido aos recentes ataques bastante diretos do Bolsonaro a instituições, inclusive distorcendo decisões do STF. A Mariana me orientando de mestrado. Assim, tô precisando aparecer mais, então, né, Mariana? Ué, Mariana, eu acho que eu não sei, eu não acho que. Porque, assim, ainda assim, foi aquilo que eu estava tentando dizer no início. Quando o Bolsonaro faz um ataque, ou quando ele chancela ataques ao Supremo Tribunal Federal, ele faz esses ataques. Não estou dizendo que esses ataques não sejam chanceláveis, que por eles ele não deveria responder, né? Assim, que eles não possam significar ou serem crimes de responsabilidade, que eles não possam incidir na própria Lei de Segurança Nacional, né, uma lei da própria ditadura. Eu acho que esses ataques são ataques importantes. O Celso Rocha de Barros fala isso, né? Ele já até disse isso. Olha, não, na verdade o ataque já aconteceu. O golpe já aconteceu. Né? Quando se parte para esse tipo de ataque, na verdade o que já estaria de fato acontecendo, sendo materializado, seriam ataques às próprias instituições. Né? E no caso de crime de responsabilidade, a gente já poderia, inclusive, pensar que já na sua forma tentada já se poderia falar em cometimento nesses casos. Mas, por outro lado, se esses fatos podem ser enquadrados tanto como crime de responsabilidade sujeito a impeachment, como crimes da Lei de Segurança Nacional sujeitos a alguma persecução e eventual julgamento, isso significa que seria possível mover essas instituições para que elas, de fato, respondessem a essas situações. E aí eu tendo a evitar pensar que isso seria propriamente uma crise constitucional. Eu acho que ainda estaria num campo de crises políticas que podem, talvez até mais facilmente do que a gente pense, né, se materializar em crises constitucionais. Né? Que seria o fato de dizer, olha, não, eu vou nomear, sim, o diretor da Polícia Federal, de novo, Ramagem, né? E aí essa nomeação publicada no Diário Oficial, eu acho que isso, sim, caracterizaria de uma forma mais veemente o que a gente poderia falar de uma crise constitucional. Né? Talvez, na leitura do Finn, do John Finn, a gente precisasse até mais do que isso. Precisava ter um ataque mais ainda aberto, mais amplo, né? Ou contendo mais elementos para se falar numa crise constitucional. E isso também, acho que o David Runciman, por exemplo, na Inglaterra, né, que é um cientista político, ele vai evitar falar também de crise
constitucional lá mesmo com o Brexit. Ele vai falar, não, tudo que vem acontecendo aqui tem acontecido mesmo com aquela tentativa mesmo com o Boris Johnson estabelecendo aquele recesso do parlamento, né? Isso ainda estaria dentro do sistema constitucional, né? Mas teve a correção por parte da Suprema Corte Inglesa, mas tudo bem, está dentro do sistema, aquilo é crise política, não é propriamente crise constitucional, né? Então, assim, eu vejo a coisa um pouco, estou tentando ainda setorizá-la ou isolá-la um pouco mais, ao invés de pensá-la de uma forma tão amplificada, né? Eu acho que se ela se tornar maior, aí poder-se falar em crise constitucional. Excelente. Emílio, nós vamos passar então para mais 2 últimas rodadas de perguntas, e aí vamos fazer elas em bloco. Marcelo e Vinícius. E Marcelo, se você quiser ligar. E aí, Emílio, tudo bom? E aí, Marcelo, tudo jóia, cara? Quanto tempo, né? Pois é, tempo passa. Tenho várias perguntas aqui, eu vou tentar reduzir, né? Primeiro, eu queria saber, na sua opinião, se a Lei de Segurança Nacional foi recepcionada. A pergunta que outra pessoa fez aí a respeito da releitura do passado me fez lembrar de uma dúvida que eu sempre tive também, que agora é uma oportunidade boa, talvez, de esclarecer, se o golpe de 64 não foi um motim, crime militar, então se fazer defesa do golpe é apologia ao crime, né? E se isso poderia também ser enquadrado como crime de responsabilidade, que aí me leva para a minha outra pergunta, que é se, na sua opinião, o Bolsonaro já cometeu crimes de responsabilidade em número suficiente para justificar um pedido de impeachment, né? E se isso seria uma coisa positiva ou não para a estabilidade, né, da República, porque se o impeachment de 2000, o impeachment da Dilma foi um golpe em razão do abuso, né, do procedimento. Enfim, essa pergunta é um pouco mais difícil de formular, ela não está muito clara na minha cabeça, não, mas tem a ver com isso, assim, qual que é a gravidade necessária para justificar um crime de responsabilidade, porque ele tem um dano para a estabilidade, querendo ou não, por mais que seja justificado. E também, assim, se o simples fato de o órgão competente para fazer o julgamento ser um órgão composto por membros, por políticos eleitos, significa que eles podem fazer o que quiserem com os fatos e as provas de aplicação da lei, com base na tese de que é um órgão político e de que o julgamento é político. Então, seria mais ou menos essas coisas aí que estão mais ou menos no mesmo campo, que eu gostaria de saber a sua opinião. Você me deu vontade de falar de outras coisas aí, comparando com a Inglaterra também, porque aqui eu converso muito com o pessoal sobre isso, você sabe, eu estou morando aqui agora, né, em Londres, e aqui eu tenho discussões com eles aqui sobre a vantagem de ter uma Constituição escrita, né, mas ultimamente eu só tenho passado vergonha, porque a nossa Constituição escrita não está ajudando em nada, né. Então, mas enfim, vamos ficar nessas perguntas aí, então. Muito obrigado pela palestra, gostei muito, obrigado pelo convite, Flávio. Nada, Marcelo. Bem-vindo. Flávio, será que eu respondo antes? Porque acho que tem uma série aí de... Pode ser, Emílio. Rapidinho. Oi, Marcelo, muito bom te ver. Faz um bom tempo que a gente não se encontra, e agora eu já consigo imaginar por quê, né? Você tá aí, né? Tá em Londres, acho que tá melhor do que a gente, pelo menos num pub com todas as cautelas você consegue ir, né? Mas, enfim, olha só, eu orientei até um trabalho de dissertação de mestrado em que a gente discutia a questão da Lei de Segurança Nacional. Uma aluna minha trabalhava muito mais na conclusão de que a LSN ela era inadequada à Constituição de 88, né? Mas ela também pensou e levantou interpretações de alguns dispositivos que poderiam ser entendidos como dispositivos sim recepcionados pela Constituição, no que a Constituição determina que haja um sancionamento de qualquer atividade que seja contra o próprio, que seja um ataque ao Estado Democrático de Direito. Né? Então, assim, além da gênese dela ser uma gênese da própria ditadura militar, e ela vir imbuída do conceito de segurança nacional da ditadura militar, né? Ela teria que ser, na verdade, repensada como uma lei muito mais no sentido de uma noção que é própria do direito internacional dos direitos humanos, que é a noção de segurança humana, eu acho, do que propriamente segurança nacional, né? Ou uma segurança das instituições que, de alguma forma, implica em segurança humana, que é um termo utilizado
no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Ainda assim, as instituições merecem proteção. Então, eu acho que a gente está no meio de uma encruzilhada, em que a gente olha para um diploma normativo de cunho autoritário ou gestado num período autoritário e diz assim: vamos deixar que esse diploma normativo autoritário ele seja utilizado pelos autoritários. Aí eles vão utilizar. Enquanto os democratas vão dizer: olha, então a gente não tem nada para proteger o próprio texto constitucional de 88. Então, acho que é possível ler a Lei de Segurança Nacional em termos que sejam de acordo com a Constituição de 88. Eu acho que o golpe de 64 foi efetivamente um golpe, eu não consigo ter dúvidas em relação a isso, acho que por toda a historiografia que acompanha ali, um pouco da ocorrência mesmo do próprio golpe, né? O Toffoli veio com a história de que poderia se tratar de um movimento, acho que isso é uma tentativa de compor com os militares, agradar setores militares, por uma razão que não tem, que assim, para mim, não faz o menor sentido. Acho que a gente sempre, assim, em termos pragmáticos, pensa no seguinte: as Forças Armadas se veem como uma instituição, e elas são uma instituição que é muito bem respeitada pela sociedade geral, comparativamente com as demais instituições. Tá. Aí se faz uma leitura, principalmente pelos militares de alta patente, de que isso se deve ao fato de que nós deixamos uma boa herança com a ditadura ou nós fizemos algo bom quando nós demos o golpe de 64. Peraí, a questão não é essa. A questão é dizer o seguinte: olha, você tem determinadas vantagens institucionais que podem ser preservadas numa democracia, mas você pode fazer isso depurando as desvantagens, né? Então, se as Forças Armadas se colocassem num discurso muito mais de entendimento e de saber que devem exercer aquilo que tem de proteção, por exemplo, do Brasil, do soberania nacional, no contexto internacional, de proteção, em alguns poucos casos, de questões de segurança também pública, mas imbuídos por uma noção protetiva dos direitos humanos, eu acho que elas só teriam a ganhar. Então, eu vejo o discurso passar ainda a discutir: olha, não, 64 foi obra de poucos e não foi obra dos militares. Foi, né? Na verdade, sim. Goulart achava que ele tinha apoio do dispositivo militar e ele se deu mal. Então, assim, isso mostrou que, na verdade, você tinha, sim, um setor achando que era necessário romper com a ordem naquele momento. E aí, eu acho que às vezes pode ser forçação de barra querer pegar a Constituição de 46, ela permitia que não sei o quê. Eu acho que não há qualquer legitimidade numa leitura nesses termos. Eu acho que a gravidade ela é um fator fundamental na definição de crimes de responsabilidade. Acho que o crime de responsabilidade ele tem uma questão que diz respeito a saber a dimensão política daquilo que foi praticado e como aquilo, de fato, afeta a ordem política de um determinado país, né? Mas também aquilo só é grave porque tem uma definição jurídica sobre o que é grave. Então, o crime de responsabilidade, de fato, ele precisa ser, na verdade, lido como uma infração que, de fato, atenta e de maneira grave contra a ordem política. Eu acho que o Bolsonaro já fez isso, assim, todos os dias, quase. Acho que o Bolsonaro já fez isso, foi muito, né? Acho que agora, eu havia analisado isso há alguns dias, a gente tem alguma coisa entre 39 e 42 pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, né, que não são processados pelo Maia. É claro que isso poderia redundar em mais instabilidade política, principalmente por quem gosta de ficar defendendo que é apoiado diuturnamente pelas próprias Forças Armadas. Mas eu não sei, eu fico um pouco na dúvida de se, na verdade, um impeachment nesse contexto não seria muito mais gerador de mais estabilidade por convocar e permitir que novas eleições viessem a acontecer, né? Com tudo que a gente poderia ter no curso disso aí. É claro, né? A gente poderia entrar num redemoinho aí bastante perigoso, mas eu acho que é possível, sim, um processo de impeachment nesse já, né? Aí, por fim, eu acho que o julgamento não é um julgamento, apesar de ser o Senado Federal. O Senado Federal só julga politicamente porque ele pode, diante de um crime de responsabilidade flagrante, dizer que ele prefere não julgar que há crime de responsabilidade. Eu acho que é isso de político que o Senado pode fazer. Agora, se se trata
de um crime. Agora, se não se tem um crime de responsabilidade e o Senado quer inventar um, né, então ele não está fazendo crime, não está fazendo processo de impeachment, você está no contexto melhor do que eu para saber, ele está exercendo voto de desconfiança. Ô, Emílio, eu quero só fazer um esclarecimento rapidinho antes da outra pergunta, porque eu acho que a minha pergunta sobre o golpe não ficou clara. Assim, quando eu falei da questão do motim, eu não estava falando dentro da discussão se foi golpe ou não foi, porque assim, é evidente que foi golpe, né? Mas porque, o que na verdade eu imagino é que, além de ter sido, porque os militares eles gostam de falar que foi uma revolução patriótica, né? Uma coisa mais ou menos assim. Só que, na verdade, foi um golpe reacionário, meio que preventivo contra-revolucionário da revolução que eles imaginavam que aconteceria, mas que não estava com indícios de fato de que aconteceria. Tampouco foi patriótico, né? Porque foi, inclusive, apoiado, idealizado pelos Estados Unidos, né? Então foi o contrário de patriótico, né? Mas eu penso que, além disso tudo, além de ter sido um golpe, etc., etc., ele foi um crime militar de motim. Essa que é uma dúvida que eu tenho, porque o superior hierárquico dos generais que se rebelaram é o presidente da República. Né? Então, quando você faz uma manifestação de apoio ao golpe de 64, você está fazendo apologia a crime militar. E eu queria saber se essa ideia é uma ideia que faz sentido, porque se eu puder descrever assim, eu vou irritar eles mais ainda na hora que eu fizer esse comentário, entendeu? Porque aí eu estou jogando com as palavras que eles não gostam, que é indisciplina, que é a subversão da hierarquia, que é crime militar, que na verdade foi o contrário de tudo que eles acham que o exército representa, né? É o patriotismo e a ordem, né? Marcelo, muito bom, obrigado pelo esclarecimento. Cara, assim, eu acho... Tem um livro do Zé Murilo de Carvalho, é o Forças Armadas e Política no Brasil, em que, assim, a gente fica besta ou estupefato com como hierarquia e disciplina não foram a marca das Forças Armadas no Brasil. E sempre que a gente está falando em situações que são essas situações de ingerência na política, né? Desculpa, eu não ter entendido bem a sua questão inicialmente, a gente vai perceber que esse problema está patente. E eu acho que o problema do crime, é interessante essa sua leitura do motim, porque não se tratava apenas de desobedecer ao João Goulart, mas também desobedecer ao comandante do Exército naquele momento. Então, é uma insurgência contra a hierarquia da forma mais veemente possível. Agora, na lógica verdadeira dos militares no Brasil, eles gostam de propagandear que hierarquia e disciplina é a marca deles, né? Mas na lógica interna deles, hierarquia e disciplina não servem a nada quando é o momento de você intervir na política. Por quê? O Hélio Gaspari gosta de achar que lá em 75 o Silvio Frota foi controlado pelo Ernesto Geisel, que era militar, né, mas que estava exercendo uma função como presidente civil, como ditador civil, né? Mas isso foi muito mais uma imposição de força por parte do Geisel, que era também, né, de apoio dos militares, que detinha apoio dos militares, que poderia impor naquele momento uma força, do que propriamente um controle dos civis sobre os militares. E aí você vai perceber que no decorrer do pós-88 também isso vai acontecer repetidamente. Quando chegava numa situação crítica, né, você pega a criação, por exemplo, isso é muito interessante de ver, né? A criação do Ministério da Defesa pelo Fernando Henrique gerou assim, insatisfações imensas, né, de ter assim, revoltas que você diria, olha, não, isso só aconteceria numa república de bananas. E depois isso só foi se tornando pior ainda, com a tentativa dos governos de esquerda no Brasil de levar adiante políticas transicionais, e que disseram, não, agora a gente vai mexer no vespeiro, né? Então a coisa conseguiu ficar ainda mais grave, com alguns ministros da defesa conseguindo fazer algum tipo de controle político que sabem fazer bem, que era o caso, por exemplo, do Nelson Jobim e do Celso Amorim, né? Mas eu acho que a sua pergunta é muito boa. Eu acho que sim, acho que dá para pensar assim numa caracterização ainda mais clara daquele momento lá em 64, né? Como antijurídico. Show. Muito obrigado, Marcelo. Valeu, obrigado. Fechar essa rodada
eu vou passar a palavra para o Vinícius, e aí depois a gente caminha para o encerramento. Vinícius, fica à vontade, você tem a palavra. Tudo bem, professor? A minha pergunta... Tá dando para me escutar? Tá baixinho. Aumenta um pouco, tá baixinho. Dá para me escutar agora, sem fone? Tá, eu consigo te escutar, tá meio baixo, mas dá para escutar. Tá? Não, a minha pergunta, na verdade, é muito mais por uma... Acho que até por uma questão de ansiedade do que por um questionamento de direito, na verdade. Porque, assim, qual seria um elemento ou um instrumento de retomada ou até mesmo de construção da força normativa da Constituição ou até mesmo de uma ruptura dessa confluência entre militares e judiciário? Eu pergunto isso muito com base naquele texto do Zaverucha sobre as relações entre civis e militares. E também, assim, percebendo que com a redemocratização a gente passou a ter uma militarização de certos campos, assim, da esfera pública, que não eram nem previstos na Constituição e aconteceu, assim, a gente percebe uma militarização da construção civil, cada vez mais empregando nas obras públicas o Exército, também a participação do Exército nas campanhas de vacinação, até mesmo os termos que a gente vem usando aí na pandemia, como hospital de campanha, é um termo militar, e o próprio Bolsonaro tem um projeto político explícito de militarização da educação pública, e assim, muito uma perspectiva de militar, mas também policial, porque se a gente fala na própria militarização da educação pública que o Bolsonaro pretende, é de inserir os policiais militares nas escolas, e não de inserir as Forças Armadas, não que isso seja menos pior, mas, assim, é uma outra perspectiva de militarização. Então, assim, pensando que a própria Constituição não teve essa ruptura total das relações entre civis e militares, né, de uma subordinação dos militares às autoridades civis que são eleitas. Eu fico pensando, seria o caso de uma emenda constitucional ou seria um caso de uma retomada de elementos de uma força normativa da Constituição, como foi originalmente proposta? Porque eu fico, sinceramente, sem pensar numa resposta. Essa é a minha pergunta. Obrigado, Vinícius. Excelente pergunta. Essa é uma pergunta tão boa que é difícil de ter resposta mesmo para ela. Eu acho que a gente não consegue resolver nada de imediato, não. Eu acho que assim, o que pode acabar acontecendo, né, na verdade, é saber o que vai se dar com o próprio governo Bolsonaro, se a gente vai ter a possibilidade dele de fato terminar o mandato, né? Se não vai haver processo de impeachment, né? E o que vem depois disso. Eu acho que assim, o máximo que a gente consegue bem até hoje é pressionar para que essas instituições minimamente continuem funcionando. Eu acho que assim, em termos de instituições constitucionais liberais básicas, termos eleições livres, termos uma imprensa funcionando bem e livremente, temos liberdade de associação. Algumas dessas políticas que são, às vezes, vociferadas pelo governo Bolsonaro, elas acabam sendo rapidamente cortadas ou sufocadas justamente porque há uma mobilização um pouco maior da sociedade. Então, eu acho que assim, a resposta vai um pouco mais nesse sentido. Se a gente for pensar em termos unicamente políticos, né, essas denúncias mais recentes, o envolvimento mais próximo do governo Bolsonaro com milícias ou com o próprio Queiroz, essas coisas acabam colocando o governo um pouco numa certa sinuca de bico, uma certa, não toda, não, mas eu acho que isso acaba mostrando que o governo vai ter que, de alguma forma, fazer alguma coisa ou não fazer nada, ou controlar um pouco mais as políticas predatórias que ele tem levado adiante. Então, eu acho que assim, a gente parece que o horizonte, pelo menos hoje, né, amanhã pode ser que mude, né, mas pelo menos o horizonte hoje é o de um término de mandato péssimo, melancólico, ruim, né? Muito pior do que um mandato como o do Temer, né? Em que a gente vai ter que enfrentar, por exemplo, esse tipo de coisa que é essa militarização excessiva. Estou mandando um link para vocês aí de
tem um blog interessante que tenta trabalhar, entender um pouco do bolsonarismo, e ele está explicando um pouco do que era de como ele vê o Paulo Guedes. E aí é um trecho da reunião ministerial, aquela fatídica reunião, em que o Paulo Guedes vai falar de uma coisa que ele tem conversado com o Ministério da Defesa, que é uma ideia de tentar formar jovens, eles passarem um meio período recebendo um valor de auxílio básico e servindo ao Exército na parte da manhã e na parte da tarde trabalho. E aí eles aprendem aquilo que o Marcelo acabou de lembrar bem aqui, né? Eles aprendem os requisitos, valores básicos da hierarquia e da disciplina, né? Assim, com Grano Salles, a não ser que seja para depor o presidente da República. E isso auxiliaria a gente a formar pessoas melhores. Então, assim, você vê que esse tipo de mentalidade... E olha, uma outra coisa, o Vinícius tá bem por dentro aí desse movimento, né? Vinícius, você deve ter percebido que essa militarização ela começou, na verdade, no governo Temer. Né? O Temer fez essa aproximação de uma forma veemente. Né? Ele viu que não tinha popularidade e pensou, olha, não, então vou pegar os militares e vou trazer para perto de mim. E isso foi já ruim no governo Temer, mas foi aprofundado ainda mais, muito mais no governo Bolsonaro. Tem algumas iniciativas interessantes, né? O Bruno Dantas, no TCU, fez um pedido de levantamento do número de militares na administração pública federal, o que pode ajudar, né, a levantar algum tipo de crítica. Não sei se daria para pensar em medidas jurídicas efetivas, mas às vezes sim, né, por conta da própria proibição pelo estatuto dos militares de envolvimento em atividade política, né? Então, isso aí já não é uma politização excessiva. Eu acho que a gente tem que, na verdade, manter o olhar atento. Eu não sei se a gente consegue. Acho que não adianta pensar que, tipo, olha, vai vir uma emenda constitucional que vai reformar toda a parte lá. Você cria, na verdade, você traz a verdade para o centro da discussão e você consegue, no final das contas, fazer com que o apoio político, que às vezes era inexistente, de determinados setores e de representantes na Câmara e no Senado, vá para os próprios militares. Aí rejeita-se uma emenda dessa, aí vem com a história, tá vendo, o militar não era poder moderador. Então a questão, acho que ela vai ter que ser trabalhada no campo da política, pelo menos por enquanto. Né? Com certeza. É isso, Flávio? Isso. Moçada, fechamos a rodada. Professor, Oi. Posso fazer uma pergunta rapidinho? Então, o seu último, Rômulo. Sim. Senão a gente abusa da vontade do pessoal do milho. Não, tá tranquilo. Vai lá, Rômulo. Não, eu acho, ficou até um pouco respondido, mas eu gostaria de reforçar, até porque pensando sempre na questão da atuação do Supremo, né, e fazendo um resgate com algumas leituras que eu já fiz, até do professor Emílio, tanto quando ele trabalhou sobre a questão da decisão do controle de constitucionalidade, chegando à erosão, né, constitucional. E aí eu sempre pensando até que ponto, como controle de constitucionalidade mesmo, né, serviu para criar essa, vou chamar de sociedade da desilusão, né, que levou a essas eleições mudando toda o direcionamento político, né, e se houve, de fato, uma participação, ou talvez uma omissão, né, pelo aspecto de pressões políticas, né, qual que seria o papel do próprio Supremo para a correção dessa erosão, né? Qual que seria a perspectiva que pudesse trabalhar no controle de constitucionalidade mesmo, para preservação, né? E se a gente poderia trabalhar com teorias nesse sentido, quais seriam essas teorias? Eu vou tentar ser sintético aqui. Eu acho que aquele problema que a gente apontou, a excessiva concentração no controle, ela foi bastante danosa. Né? Eu acho que você cria, na verdade, você manteve desde... Eu e Flávio, a gente discute isso, sei lá, desde 2004, né, Flávio? Uhum. Já vai fazer 16 anos que essa coisa já poderia ter sido, de fato, aprimorada no sentido de que as pessoas entendessem o papel do controle de uma forma plural e que isso não precisasse ser uma questão sempre resolvida só pelo Supremo Tribunal Federal, e foi o contrário. Né? Você pega hoje o número de ADPF, você está na DPF 700 e tanto, né? Então você já percebe que as vias hoje procuradas são sempre as vias que vão desaguar no Supremo. Nesse momento de instabilidade democrática, de um certo crescimento do autoritarismo, acho que isso também se explica por uma outra razão, pela mesma razão, na verdade. Né?
como você não tem uma formação em que as pessoas entendam de fato o papel do controle, você vai saber o seguinte: olha, por que eu vou discutir isso com o juiz aqui, que ele vai falar que esse meu pedido é ridículo? Se eu posso levantar a questão lá no Supremo, eu sei que o Supremo vai entender qual que é o problema que está em jogo. E aí, o pior, assim, a grande questão de tudo, na verdade, é que se você for comparar o grau de formação e o modo como, por pior que sejam, né, os ministros do Supremo lidam com essas questões, às vezes é melhor lidar lá do que lidar em outras esferas. E esse que tem sido o problema. Né? Eu achei, por exemplo, foi extremamente salutar, e de ministros que eu não esperava, que me pareciam ministros muito mais conciliatórios, mas foi muito salutar a decisão do Barroso num mandado de injunção contra o artigo 142, que foi uma decisão recente, em que ele rejeita e vai dizer, olha, não existe essa bobagem de poder moderador, né? E a decisão do Fux, que eu não estou lembrado, gente, foi numa DI aquela decisão, acho que foi numa DI, né? Em que ele vai também dizer e reforçar a mesma tese. Então, são ministros dos quais eu não esperava esse tipo de decisão, e eles tomaram uma decisão nesse sentido. Então, eu acho que isso pode ser indicativo de que, bom, tudo bem, eles não funcionam bem se a coisa está acontecendo de uma maneira em que não lhes toca diretamente, mas pressionados eles respondem, pode ser que esse seja o caminho. Agora, uma teoria para explicar isso, eu acho que eu acho que assim, eu acho que a gente tem que pensar, tem que desenvolver. Eu não sei se nenhuma delas dá conta de perceber o que está acontecendo hoje no Brasil. Né? Pensa só no seguinte, isso é uma coisa, a Mariana está ali, a gente tem discutido isso sempre, né? No contexto de comparações sobre ameaças à democracia em geral, o Brasil é um dos mais complexos de você levantar todos os pontos que estão em volta dos problemas que tocam o caso brasileiro, né? Assim, é muito diferente. E mesmo assim, comparativamente, também é tudo muito diferente, né? Compare a crise democrática na Hungria com a da Polônia e você vai ver que há diferenças enormes. E são países que estão próximos e parecem compartilhar muita coisa. Compare com os Estados Unidos, então, completamente diferente. Filipinas, Brasil, então, Índia. Há questões contextuais aí que vão exigir que a gente talvez vá trabalhar não que a gente não vá trabalhar com teorias, mas vai trabalhar com teorias de quem está lá vivendo aquele contexto. Né? Excelente. Emílio, mais uma vez, te agradecer pela pronta disponibilidade, por você ter cedido o seu tempo para a gente poder ter essa conversa, poder aqui apresentar um pouco das suas ideias para o pessoal do meu PPGD e, da mesma forma, né, receber também alunos seus e alunos de outras instituições, uma vez que a gente tenta sempre, nesse ciclo, manter aqui a roda aberta para incremento da qualidade da nossa conversa. Então, meu caro, muito, muito obrigado. Talvez uma das coisas ruins dessa pandemia é que a gente não pode terminar o evento e sair para tomar cerveja e, consequentemente, a cerveja vai ter que esperar. E eu que agradeço, Flávio. E como já são 10:05, ela não vai esperar muito, não, pelo menos aqui em casa. Sexta-feira, né, gente? Sexta-feira. Enfim, eu agradeço demais. Eu acho que assim, é isso mesmo. Vamos torcer para a gente ter em breve a possibilidade de poder encontrar de verdade, né, sem ser de um modo remoto. É sempre bom poder compartilhar algumas ideias. Acho que as questões foram levantadas foram excelentes. É sempre bom poder discutir com todo mundo. Flávio, eu te agradeço pela interlocução contínua. Vamos manter isso de pé e espero que também, em reciprocidade, a gente possa também te receber lá no nosso programa, lá na UFMG. Vai ser um maior prazer, sempre às ordens. Todos os presentes também, muitíssimo obrigado pelo comparecimento, pela participação. Depois eu vou fazer a divulgação do resto da nossa agenda desse mês de eventos, né? Então, fiquem ligados aqui, porque mais pessoas brilhantes como o professor Emílio vão estar aqui comparecendo para a gente poder ter essa interlocução.
A todos, uma excelente sexta-feira, né? Então, hashtag sextou, está na hora da breja. Um grande abraço para todos. Emílio, muito, muito, muito obrigado, meu irmão. É sempre bom te ouvir, é sempre bom te encontrar, se não presencialmente, remotamente. Um grande abraço. Abraço, gente. Um abraço. Até mais. Emílio, a sua fala ela ficou gravada, registrada, e depois eu vou te encaminhar o link, se você quiser divulgar, etc. Ótimo. Obrigado, então, Flávio. Até Eu que mais. agradeço. Um abração. Tchau, gente. Um A abraço. todos. Até mais, gente. Até mais.